are scheduled to be executed tomorrow morning at 7 o'clock if you don't receive another stay. What is going through your mind? What thoughts have you had in these last few days? Well, I won't kid you to say that it's something that I feel that I am in control of, or something that I've come to terms with, because I haven't. It's a moment-by-moment thing. Sometimes I feel very tranquil, and other times I don't feel tranquil at all. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. It helps to live in the moment in the essence that we use it productively. So right now I'm feeling calm, and in large part because I'm here with you. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Is yes. that correct? Yes, that's true. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedents of the behavior that we've seen? So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour. A infância de Ted Bundy foi marcada por instabilidade, trauma e um sentimento de abandono. Ted Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont. Sua mãe, Louise Cowell, era uma mulher solteira de 22 anos que manteve o nascimento em segredo de seus pais profundamente religiosos. Louise mudou-se com o filho para Filadélfia, onde conheceu e se casou com Johnny Bundy em 1951. Os primeiros anos de Bundy foram caracterizados por frequentes mudanças e falta de estabilidade. Sua mãe, agora conhecida como Louise Bundy, era emocionalmente distante e muitas vezes indisponível, enquanto seu padrasto, Johnny Bundy, era supostamente severo e autoritário. O pai biológico de Bundy, Samuel Cowell, permaneceu desconhecido dele até a idade adulta. Desde cedo, Bundy exibia sinais de angústia emocional e problemas de comportamento. Ele era frequentemente retraído e ansioso e mostrava uma tendência à violência e à agressão. Seus professores notaram sua impulsividade e sua dificuldade em controlar o temperamento. Em um incidente particularmente perturbador, Bundy supostamente queimou um gato vizinho vivo, um ato que prenunciava suas tendências violentas posteriores. O senso de identidade de Bundy foi ainda mais complicado pelo segredo que cercava seu nascimento. Ele foi criado acreditando que seus pais biológicos eram seus avós e sua mãe era sua irmã mais velha. Essa revelação veio como um choque quando ele tinha 17 anos, adicionando à sua turbulência emocional. À medida que Bundy entrou na adolescência, seus problemas de comportamento aumentaram. Ele tornou-se cada vez mais retraído e secreto, e começou a se envolver em pequenos furtos, voyeurismo e comportamento de voyeurismo. Seu desempenho acadêmico também declinou e ele abandonou o ensino médio antes de se formar. Ele acabou se matriculando na Universidade de Washington, onde exibiu um padrão de frequência inconsistente e desempenho acadêmico ruim. Ao longo de sua vida, Bundy foi submetido a inúmeras avaliações psicológicas e, finalmente, foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como psicopatia. Esse diagnóstico é caracterizado pela falta de empatia, remorso e consciência, bem como pela propensão à manipulação e ao engano. O perfil psicológico de Bundy também sugeriu que ele sofria de parafilias, que são interesses sexuais que se desviam da norma. No caso de Bundy, esses incluíam necrofilia e sadomasoquismo. A infância de Ted Bundy foi complexa e conturbada, marcada por instabilidade, abandono e turbulência emocional. Esses fatores, juntamente com suas predisposições psicológicas,
acreditam-se que contribuíram para seu desenvolvimento em um criminoso violento e manipulador. Sua história serve como um conto de advertência sobre o impacto das experiências precoces na infância e os potenciais consequências de problemas de saúde mental não tratados. Os assassinatos de Bundy ocorreram em 7 estados dos Estados Unidos: Washington, Oregon, Utah, Colorado, Idaho, Wyoming e Flórida. Suas vítimas incluíam estudantes universitárias, jovens profissionais e até mesmo uma criança de 8 anos. Bundy usava diversas táticas para atrair suas vítimas, como fingir estar ferido ou com necessidades especiais. Em seguida, ele as batia, estuprava e estrangulava. Os assassinatos de Bundy aterrorizaram a nação americana na década de 1970. Ele foi um dos serial killers mais prolíficos da história, e sua história continua a fascinar e horrorizar as pessoas até hoje. Aqui está uma lista das vítimas confirmadas de Ted Bundy. Linda Ann Healy, 21 anos, Seattle, Washington, 31 de janeiro de 1974. Donna Gail Manson, 19 anos, Seattle, Washington, 12 de fevereiro de 1974. Susan Rancor, 18 anos, Olympia, Washington, 16 de março de 1974. Roberta Kathleen Parks, 22 anos, Seattle, Washington, 14 de abril de 1974. Brenda Carol Ball, 22 anos, Burien, Washington, 1 de junho de 1974. Jorgen Hawkins, 18 anos, Seattle, Washington, 14 de julho de 1974. Janice Ann Ott e Denise Marie Naslund, ambas de 19 anos, Lake Sammamish State Park, Washington, 14 de julho de 1974. Karen Eileen Campbell, 23 anos, Aspen, Colorado, 12 de janeiro de 1975. Julie Cunningham, 26 anos, Salt Lake City, Utah, 15 de janeiro de 1965. Denise Lynn Oliverson, 25 anos, Salt Lake City, Utah, 6 de fevereiro de 1965. Melanie Camille Ryan, 17 anos, Ogden, Utah, 2 de março de 1965. Susan Elaine Rowley, 21 anos, Midvale, Utah, 15 de março de 1975. Nancy Wilcox, 16 anos, Pocatello, Idaho, 2 de agosto de 1975. Melissa Smith, 17 anos, Salt Lake City, Utah, 23 de setembro de 1975. Laura Haim, 17 anos, Lehi, Utah, 30 de setembro de 1975. Deborah Jean Kent, 17 anos, Salt Lake City, Utah, 18 de outubro de 1975. Carrie Ann Bates, 19 anos, Pocatello, Idaho, 31 de outubro de 1975. Carol Daronch, 18 anos, Salt Lake City, Utah, 30 de janeiro de 1976. Nancy Wilcox, 16 anos, Pocatello, Idaho, 2 de agosto de 1975. Deborah Jean Kent, 17 anos, Salt Lake City, Utah, 18 de outubro de 1975. Kimberly Leach, 12 anos, Lake City, Flórida, 9 de fevereiro de 1978. Ted Bundy foi preso pela primeira vez em 1975 pelo sequestro de Carol Daronch, uma estudante universitária de 18 anos. Ele foi libertado sob fiança, mas escapou da custódia em junho de 1977. Bundy continuou sua onda de crimes em Utah, onde matou 2 mulheres em 1977. Ele foi recapturado em 1978 e condenado à morte por esses assassinatos. A prisão de Bundy foi um momento importante na história do crime americano. Ele era um dos serial killers mais procurados do país, e sua captura foi um alívio para muitas pessoas. Bundy foi preso pela primeira vez em 18 de agosto de 1975 por suspeita de ter sequestrado Carol Daronch. Daronch foi abordada por um homem que se identificou como policial e disse que seu carro havia sido roubado. O homem a levou para uma delegacia falsa, onde tentou estuprá-la. Daronch conseguiu escapar e chamar a polícia. Bundy foi preso no dia seguinte. Ele negou as acusações, mas foi condenado por sequestro e agressão criminosa. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas foi libertado sob fiança em 1977. Bundy continuou sua onda de crimes em Utah, onde matou 2 mulheres em 1977. Ele foi recapturado em 1978 e condenado à morte por esses assassinatos. Bundy foi recapturado em 15 de fevereiro de 1978, em Pensacola, Flórida. Ele estava dirigindo um carro roubado quando foi parado pela polícia.
Bundy foi condenado à morte por 5 assassinatos em Flórida e foi condenado à morte por todos os casos. O primeiro julgamento de Bundy foi realizado em Miami, em 1979. Ele foi acusado dos assassinatos de Margaret Bowman e Lisa Levy, 2 estudantes universitárias que foram encontradas brutalmente assassinadas em uma fraternidade da Universidade Estadual da Flórida. Bundy se declarou inocente, mas o júri o considerou culpado de ambos os assassinatos. O segundo julgamento de Bundy foi realizado em Orlando, em 1980. Ele foi acusado do assassinato de Kimberly Leach, uma menina de 12 anos que foi sequestrada e estrangulada em Lake City, Flórida. Bundy novamente se declarou inocente, mas o júri novamente o considerou culpado. O julgamento de Bundy em Miami foi um dos mais bem divulgados da história americana. O caso foi transmitido ao vivo pela televisão e Bundy se tornou uma figura nacional. O julgamento durou 4 meses e Bundy testemunhou em sua própria defesa. Ele negou os assassinatos, mas admitiu que tinha um interesse sexual em mulheres jovens. O júri considerou Bundy culpado de ambos os assassinatos em apenas 12 horas de deliberação. O julgamento de Bundy em Orlando foi menos divulgado do que o julgamento em Miami. No entanto, foi igualmente importante, pois Bundy foi novamente condenado à morte. O julgamento durou 3 meses e Bundy novamente testemunhou em sua própria defesa. Ele negou o assassinato de Kimberly Leach, mas admitiu que tinha matado outras mulheres. O júri considerou Bundy culpado do assassinato de Kimberly Leach em apenas 8 horas de deliberação. Bundy foi executado na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 1989. Ele tinha 42 anos de idade. Sua execução foi assistida por mais de 2.000 pessoas, incluindo sua mãe, sua irmã e sua ex-namorada. Needless to say, I think the jury is totally wrong. They didn't take enough time. How could you consider all those momentous decisions in 6 hours? It's just impossible. It's wrong. We'll appeal it. It's just... What else can I say? The family will be devastated by this, but we stick behind him because we know he's not guilty, as do all his friends.